Olá, tudo bem? Eu sou Liliane, sou espírita e esse vídeo eu gostaria de compartilhar para explicar um pouquinho como eu cheguei a esse estudo que eu faço do Evangelho, que eu gosto muito. Estou fazendo um estudo sobre o Evangelho de Marcos no Facebook. Eu faço toda terça-feira às 20 horas no Facebook Templo Espírita da Fraternidade, uma live a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu queria contar um pouquinho como é que eu cheguei nesse caminho. Desde que eu era muito pequena, eu lembro que eu tinha um desejo intenso de querer aprender a ler para contar histórias para o meu irmão. Eu tenho um irmão que é 4 anos mais novo que eu e eu não via a hora de aprender a ler para poder contar histórias para ele. É o que eu faço bastante hoje, não para ele, mas para muita gente. Na escola, né, que eu falo que eu vivi uma época muito bacana, que eu estudei em escola pública, onde o filho do prefeito e o filho das pessoas mais simples, de profissão mais simples, estudavam na mesma escola, compartilhavam carteira, não tinha essa separação. E as minhas melhores amigas, elas eram protestantes. E aí eu tive o primeiro contato com estudos da Bíblia, porque a gente sabe até hoje os protestantes têm uma dedicação ao estudo da Bíblia muito grande. Depois, adolescência, adulta, jovem, eu lia a Bíblia, mas não sabia muito como estudar. O Espiritismo enfatiza muito a necessidade de você ler o Antigo Testamento para poder compreender melhor o Novo Testamento, compreendendo melhor a mensagem de Jesus. Então, eu lia, mas sem muito entendimento. Lia, bastante. A primeira Bíblia de estudo que caiu na minha mão foi de uma pregadora protestante, a Joyce Meyer. Tem vários vídeos dela no YouTube. Eu achava muito interessante porque ela sempre fazia uma correlação entre teoria, teologia e prática. Como eu aplico a teologia na minha vida. E era muito interessante isso, uma coisa diferente. Depois eu acabei adquirindo outras Bíblias, tanto da tradição protestante como da tradição católica. E também a honrosa exceção, é o Novo Testamento, é uma tradução espírita do Haroldo Dutra Dias. Eu não tenho encontrado muito material de fato dedicado ao estudo do Antigo e do Novo Testamento. Depois dessa Bíblia da Joyce Meyer, eu vi uma pastora, que minha filha é protestante, na época ela frequentava uma igreja protestante, eu ia, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, gostava muito, gosto até hoje de ir aonde é pregada a palavra de Deus, seja numa igreja católica, protestante, templo de umbanda, aonde for, eu vou e me sinto muito bem. Absorvo o que é bom, o que eu não concordo eu deixo de lado. Não tem problema nenhum, Deus está presente em todos os lugares. Aí eu vi essa pastora com uma Bíblia que eu achei sensacional. Tinha mapas, estudo, explicação. Eu, mais que depressa, fui ver e comprei, que é uma Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Ela é da CPAD, é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A tradução dela não é muito boa, que é Almeida Revista e Corrigida. É uma linguagem difícil, eu acho, pelo menos, difícil entendimento. Os pontos positivos, tem tabela, tem mapa, tem explicação, tem aplicação para a vida. Gostei muito. Eu adquiri ela em 2013, a da Joyce foi em 2012. Depois eu vim conhecer a Bíblia King James. A tradução é a King James atualizada. Ela tem uma linguagem muito interessante, tem diversas explicações. Gostei muito, adquiri ela em 2013 também.
Uma Bíblia que eu também tenho é a Bíblia de Jerusalém. Minha filha comentou, não me aprofundei muito nisso, que foi uma tradução realizada por diversos estudiosos e foi vendida para a vertente católica. Foi feita uma tradução através de estudiosos tanto da Igreja Católica como protestantes e tem comentários assim muito bons, excelente. Uma outra Bíblia que eu também comprei é a Bíblia do Peregrino. Ela é excelente porque ela tem um estudo muito interessante. Os comentários são ótimos. Bíblia do Peregrino eu recomendo como uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia que não é minha, mas que eu uso é a Bíblia de Estudo MacArthur. Por que eu uso e não é minha? Porque é da minha filha. Então eu vi que o estudo dela é muito bom, os comentários são excelentes e por que eu não comprei? Porque a tradução dela é Almeida e Almeida é uma tradução, convenhamos, dificinha. Uma outra Bíblia que eu gosto muito da tradução é a Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon é um dos maiores, maior número assim, de sermões, não em quantidade, em qualidade. Desde adolescente ele se dedicou à pregação e essa Bíblia tem uma nova versão transformadora, que é a tradução que eu utilizo quando eu faço a leitura do Evangelho de Marcos. Então, vale a pena. Eu tenho uma outra Bíblia de estudo que é em ordem cronológica, o nome é Bíblia de Estudos Cronológica. Ela é igualzinho à Bíblia de aplicação pessoal, só que os livros estão em ordem cronológica, na ordem em que eles aconteceram. Por quê? Porque nós temos alguns livros, eles citam um trecho, o outro livro vai citar, mas numa ordem diferente. É como se a gente lesse histórias parecidas em livros diferentes. E essa Bíblia de Estudo Cronológica, ela coloca a coisa em sequência, me ajuda a pensar um pouquinho. Uma Bíblia que Bíblia não, Novo Testamento, como eu já citei, é do Haroldo Dutra Dias. Não é de estudo, é ele que fez uma tradução primorosa, muito bem feita. Ele consultou o original grego e fez a tradução. Eu recomendo. Então, assim, poxa, mas você é espírita, você lê Bíblia protestante, Bíblia católica? Sim. Por quê? Porque não tem uma Bíblia espírita. Poxa, mas por que um espírita deve ler a Bíblia? Tudo é uma questão, como eu sempre digo, texto e contexto. Algumas passagens dos evangelhos da vida de Jesus, se a gente não entende o contexto, a gente não vai entender o texto. É claro que eu não preciso me dedicar ao estudo em todos os mínimos detalhes do Antigo Testamento, mas eu preciso estudar, ler, para saber como é que chegou até Jesus, qual era o contexto religioso da época em que Jesus vivia. Jesus era judeu, muita coisa que ele diz respeito à tradição judaica, nós precisamos saber disso. E se nós não entendemos o que significa ser o Messias ou o Cristo, muitas das coisas que Jesus fez e disse, a gente não consegue entender na riqueza que isso é possível entender. Quando eu estou lendo uma Bíblia protestante, uma Bíblia católica, eu tenho sempre a ótica espírita. Então eu vou ler e vou entender na visão espírita. Quando diz assim, Jesus expulsou um espírito impuro, eu entendo que ele realizou uma desobsessão.
Quando ele diz a Nicodemos que é necessário que se nasça de novo, que se entre no ventre da mãe, aí eu vou entender que ele está falando de reencarnação. Nós vamos desenvolver cada um o seu próprio método de estudo. Eu gosto muito desse assunto, sou apaixonada por isso eu faço esses vídeos do estudo dos evangelhos. Já fiz sobre o Evangelho de Marcos, estou fazendo de Marcos e fiz sobre todo o Evangelho de Mateus. Está postado no Facebook, Templo Espírita da Fraternidade. Então eu queria dizer que quando eu falo, eu não sou uma exímia teóloga, uma exegeta, alguém que se dedica ao estudo aprofundado. Não, é um gosto meu, eu sou autodidata e eu leio e estudo, porque é um estudo que me traz paixão. Eu gosto muito de entender. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam, ativem as notificações, compartilhem. Por quê? Porque é muito importante a gente permitir que um número cada vez maior de pessoas tenha contato com essa mensagem maravilhosa de Jesus. Essa mensagem tem o poder de mudar o rumo de nossas vidas. Muito obrigada e até uma próxima.